era muito treinado para litigar apenas, para litigar e não buscasse a negociação, essas outras soluções, que é uma área que se expande muito no direito e muito importante. Mas, voltando para a prerrogativa, então a gente sabia dessa necessidade de instruir, de preparar os advogados. E naquela época, o que a gente fez? Nós fizemos as caravanas de prerrogativas por todo o Estado e criamos um pequeno manual, um guiazinho simples, fininho, que dizia com cada uma das prerrogativas que existiam, nós colocávamos de forma resumida as referências legislativas quanto à Constituição, a própria LOMAN, o Estatuto da Advocacia, e também colocávamos as interpretações dos tribunais superiores. E assim, com esse guia, não é, de consulta rápida, os advogados eles tinham acesso àquilo que ajudava o advogado. Quando ele estava muitas vezes sozinho, ele dizia, não, eu tenho a prerrogativa disso, está aqui, o Supremo Tribunal Federal diz que é dessa forma que ela é aplicada, e ele passava a exercer, né, as suas prerrogativas. Só que isso a gente conseguiu avançar agora. A gente avançou muito mais nesse aspecto, porque o Marcelo Oliveira, que é o atual presidente da Comissão Estadual de Defesa de Prerrogativas, ele conseguiu criar, e é algo muito, muito bacana e que me dá muito orgulho, muita satisfação essa gestão, a Escola Estadual de Prerrogativas. Ou seja, nós conseguimos sistematizar em cursos, preparação e formação. Essa escola também fica lá no 11º andar da Rua da Assembleia, número 10, tem uma estrutura com auditório próprio e toda a estrutura necessária para ministrar cursos, formar advogadas, formar advogados nas prerrogativas para que eles possam ter a sua defesa plena, não só pessoalmente, mas também a sabedoria, o conhecimento de como as prerrogativas eram interpretadas. E eu lembro que se falava muito, não é? Se falava muito da necessidade da ampliação das prerrogativas, e eu costumava dizer, nessas caravanas que eu andava o estado todo, dizendo o seguinte, que a gente estava lutando, a gente estava na briga para conseguir que fosse aprovada a lei de abuso de autoridade, porque no corpo dessa lei estão também as prerrogativas da advocacia e a violação das nossas prerrogativas passariam a ser crime, a violação. Porque antes nós tínhamos um grande problema, porque nós tínhamos as prerrogativas estabelecidas no nosso estatuto, nós tínhamos o comando constitucional, mas nós tínhamos uma lei sem sanção. Não existia punição, penalidade para o desrespeito àquelas prerrogativas. Não é? Era muito difícil você conseguir uma punição na corregedoria ou no CNJ, porque não existia aquele tipo específico que criava. Agora não. Agora violar a prerrogativa dos advogados é crime, tipificado com pena, detenção, multa, ou o que seja, mas estabelecido ali de forma legal. Isso foi um grande avanço para a advocacia. Foi um salto e facilita, permite que a gente tenha mais efetividade no nosso trabalho. Então, esse avanço foi muito bom. E eu dizia, nós vamos trabalhar, vamos conseguir, e tive a felicidade de que, virando presidente da seccional, no meu primeiro ano de mandato, foi aprovada a lei de abuso da autoridade, o que é um avanço importantíssimo para a advocacia, porque a gente só pode exercer de cabeça erguida a nossa profissão, sabendo que não existe relação hierárquica entre magistrado e advogado, entre promotor e advogado, entre delegado e advogado, quando a gente tem a proteção legal. Proteção com punição. Então, eu acho que a gente avançou muito nisso. Foi um avanço muito importante, muito efetivo. E para vocês verem que como o debate
a discussão sobre as prerrogativas e a estruturação desse sistema estadual de defesa de prerrogativas, ele é relevante porque foi uma tentativa de criar vasos comunicantes em todo o Estado para que todas as 63 subseções do Estado do Rio de Janeiro tivessem uma única ligação com a comissão estadual e qualquer violação de prerrogativas de advogados e advogadas fosse atacada de forma única pelo Estado, de forma firme, de forma unificada, para dar mais força àquele advogado que está em qualquer ponto do Estado. E com esse sistema estadual de defesa de prerrogativas que nós conseguimos estabelecer, a gente vê a possibilidade que aconteceu há pouco tempo, uma advogada em Campos dos Goytacazes, numa delegacia que não, com a desculpa, e aí vamos falar também sobre isso, a violação virtual de prerrogativas e as violações de prerrogativas na pandemia, porque isso acontece, com a desculpa da pandemia, queria ouvir a cliente da advogada, mas eu não queria deixar a advogada entrar na delegacia para acompanhar o cliente. Não é o que? É um absurdo por si só. E aí, como existe esse sistema estadual, ela entrou em contato e daqui mesmo a Comissão Estadual de Defesa de Prerrogativas destacou um delegado que já estava lá, que já de Campos que atuava, ele foi na delegacia e conseguiu imediatamente resolver o problema. Ela entrou, acompanhou a cliente, a prerrogativa foi respeitada. Não é? Então, esse sistema é um sistema importante. Agora, uma coisa que eu sempre falo quando eu converso com os advogados e com as advogadas sobre prerrogativa, que a prerrogativa ela é construída por todos nós, por cada um de nós. O que a gente não pode aceitar, e é uma coisa que me machuca, me dói o coração, é quando você vê numa audiência ou num julgamento um advogado, uma advogada ser desrespeitado, ser tratado de forma indigna por um magistrado, por um promotor, e todos aqueles colegas sentados em volta da mesa de audiência ou ali sentado assistindo o julgamento, e um único colega não se levanta para defender o advogado ou a advogada que tem sua prerrogativa violada. Isso é uma mudança de cultura que nós temos que ter. Nós temos que ter esse sentido de corpo, um sentido de não é corporativismo, de corporação, porque o corporativismo ele busca benefícios que são privilégios. A gente não. A gente tem que ter o espírito de corpo, espírito de unidade, para entender que quando você ataca uma pessoa, você ataca toda a advocacia do nosso Estado. Isso é muito importante, isso é fundamental. A gente precisa criar essa cultura e eu acho que a escola de prerrogativas, falar sobre prerrogativas, debater sobre prerrogativas é muito importante. E tem um outro fator também muito relevante, eu não vou ficar aqui pontuando cada coisa que se faz de prerrogativas, o que aconteceu essa semana passada, por exemplo, a minha inauguração do sistema de julgamentos virtuais foi como presidente da ordem, sustentando no TRE um habeas corpus de um advogado, porque eu considero que isso é um trabalho fundamental. Então, todos os habeas corpus de advogados em processos criminais, eu faço questão de fazer a sustentação oral pessoalmente, e estava na defesa de um advogado que teve um processo criminal instaurado em razão do entreveio dele com um magistrado numa audiência da Justiça Eleitoral em Campos. Por isso que era no Tribunal Nacional Eleitoral. Então, esse sentimento, né, esse sentimento de amparo, de entender que a sua entidade está aqui presente. Mas a gente tem que ver uma coisa que é muito importante também, que as pessoas têm que ter a cultura de procurar a ordem, procurar a sua entidade quando tem uma violação de prerrogativas. Porque, como dizia um antigo presidente da ordem, eu gosto sempre de repetir, que ninguém sabe o que calado quer. Não é? Quando existe aquela violação pontual, quando a coisa é macro, e aí a gente vai falar um pouco sobre esse mundo virtual, quando é uma coisa macro, não precisa, porque a ordem vai atuar como atuou, como está atuando. Mas quando é individual, algo que aconteceu individualmente, se a advogada não comunica, a gente não é onisciente, a gente não tem como saber. Então a gente precisa disso. Porque depois fica na fila lá do cartório olhando, isso é um absurdo, a OAB não vai fazer nada não, mas aí ninguém foi lá avisar que está acontecendo aquilo.
não é? E ninguém foi lá avisar aquela violação. Mas é importante ter essa cultura de interação com a sua entidade. Busque a sua entidade, porque a OAB vai estar ao lado dos advogados e advogadas. Mudando um pouquinho, falando um pouco sobre esse momento de pandemia, e a gente atacou muito essa questão no momento de pandemia para que não tivéssemos violação de prerrogativas. E dois trabalhos iniciais que nós fizemos foi primeiro, junto à SEAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária, e a gente conseguiu ali um ato que garantiu aos advogados, lógico, com todas as proteções, o horário reduzido, que é natural, não tem como numa pandemia, mas garantiu que os advogados tivessem acesso aos seus clientes no sistema prisional. E o outro foi conseguir incluir no decreto do governo do Estado a advocacia como atividade essencial, garantindo a advogados e advogadas a livre locomoção. Muitos colegas me perguntaram, não, mas é processo eletrônico, tudo virtual, como é que a gente faz? Mas as pessoas esquecem que, às vezes, você tem que fazer uma reunião com o cliente e esquece ainda a advocacia criminal. A advocacia criminal, o advogado tem que ir na delegacia, o advogado tem que ir no presídio, o advogado ele tem que organizar, ele tem que ter a possibilidade de se locomover, ir até o seu escritório, pegar documentos e pastas. Então, foi muito importante isso. O segundo ponto, que também é uma prerrogativa, por dada a natureza alimentar, foi a luta na questão dos alvarás e dos mandados de pagamento. Lógico que temos problemas, continuamos tendo, mas conseguimos avançar muito. Para vocês verem, na Justiça do Trabalho, nós conseguimos a liberação e pagamento de mais de 30 mil alvarás nesse período. E estamos aperfeiçoando o convênio com a Caixa Econômica Federal para que a gente possa. Nós conseguimos resolver o pagamento e liberação de alvarás em quantidade muito maior do que a Justiça do Trabalho ele tinha com ela aberta, funcionando normalmente. Então, isso é muito importante. Também tivemos a contribuição, a boa vontade do Tribunal Estadual do Trabalho. Com o Banco do Brasil, a mesma coisa, e anunciamos até ontem, ampliamos o convênio com o Banco do Brasil. Lógico que você utilizar aquela zona restrita ali, muitas vezes a gente tem um problema com a Caixa, que é a resposta para a dificuldade da documentação, o que está faltando, mas a gente vai superando esse problema. O importante é que a advocacia conseguiu ter uma liberação de mandados de pagamento, de alvarás, de RPVs, muito superior ao que tinha naquele momento. E isso é algo que vai ficar para a advocacia. Se Deus quiser, a gente vai ter um momento que advogado e advogada nenhum vai precisar ir ao banco para receber seu alvará. Vai ser automaticamente feito através desses convênios, vai ser automaticamente feito, depositado na conta de cada um. Isso é prerrogativa da advocacia, isso é dignidade da advocacia. E os problemas individuais no aperfeiçoamento desses convênios, a gente vai resolvendo pontualmente, avançando sempre, e eu tenho certeza que a gente vai avançando. E aí outro aspecto, que aí seria já a questão da violação das prerrogativas virtuais, que é algo que preocupa muito. Porque o que a gente está vivendo hoje é um avanço tecnológico que está sendo implementado de forma muito rápida, de uma hora para outra, porque nós vivemos esse momento da pandemia. Então, é importante lembrar também, não adianta a gente ficar como nós tivemos lá no século XVIII na Inglaterra, a primeira revolução industrial, e a gente vê lá nos livros de histórias que os tecelões manuais se reuniam para invadiam as fábricas para quebrar os teares mecânicos, achando que aquilo ia tomar o posto de trabalho e que isso seria a solução. Bem, os teares mecânicos ficaram e os tecelões não adiantava quebrar, porque a tecnologia, a força da tecnologia, ela é muito importante, ela vai sempre se impor, como foi nos anos 70, 80, os robôs nas fábricas de automóveis, que tinham uma empregabilidade muito alta, isso tirou. Mas na advocacia, o que a gente tem de preocupação e que evitar a violação? Primeiro, as audiências por videoconferência, os julgamentos por videoconferência, e é isso que a gente luta e tem conseguido impor, ela tem que ser a sua realização um direito potestativo da parte manifestada pelo seu advogado ou pela sua advogada. Por quê?
porque só a parte e os advogados e as advogadas sabem das dificuldades tecnológicas que eles podem ter. Nós não podemos esquecer que nós vivemos no Brasil. O sistema de internet no Brasil ele é muito ruim. Muito em locais, por exemplo, eu lembro que eu passei há um mês atrás, um dia horroroso, tentando resolver o problema dos advogados daquela região do sul fluminense, tem cidades grandes lá, Barmança, Volta Redonda, Resende, porque simplesmente a internet, eles não conseguiam simplesmente a internet com velocidade suficiente para encaminhar as petições. Então, a gente tem que ter isso. Então, o direito potestativo dos advogados e advogadas realizar os julgamentos por videoconferência, realizar as audiências por videoconferência. Agora, eu acho que a gente tem que separar esse mundo virtual de duas formas. Primeiro, em segundo grau, eu acredito que é positivo. Primeiro, porque já está nos regimentos dos tribunais, que é um desejo da parte. Se eu quiser fazer aquela audiência, aquele julgamento, ele será de forma virtual. Caso contrário, aquele processo será retirado da pauta virtual e se aguardará a pauta presencial. Então, mas é uma evolução, é importante, porque a gente, veja só, muitas vezes o advogado, e aí a gente fala um pouco para o advogado jovem, ou o advogado que está no interior do estado, ele muitas vezes ele não vai ter condição de custear, porque o cliente dele às vezes não vai querer custear para ele se deslocar para fazer uma sustentação no tribunal aqui. Então ele ganha isso, ele pode fazer essa sustentação virtual. Eu fiz uma, foi muito boa lá no TRE, já fiz algumas outras, tem funcionado no segundo grau, eu acho que está funcionando razoavelmente bem, mas não tem certos processos que a gente precisa da presencial mesmo, até da natureza da nossa atividade, mas isso facilita a vida. Por exemplo, ele vai poder muitas vezes sustentar um processo no STJ, no TST, no Superior Tribunal Militar, ou até mesmo no Supremo Tribunal Federal, que antes o cliente dele não ia custear uma passagem, estadia diária para ele ir a Brasília fazer isso. Então é um ganho. Esse é um ganho. Então, é a utilização benéfica da tecnologia. Aí vamos para o primeiro grau de jurisdição. Aí a coisa complica. Por quê? A audiência, quando é uma audiência de conciliação, de mediação, eu acho positivo, eu acho viável, eu acho possível se fazer essa audiência por meio virtual, porque é uma mediação, é uma negociação, uma participação do advogado, do cliente, orientando, o mediador ou o conciliador, eu acho que dá para fazer. Agora, quando a gente parte para uma audiência por videoconferência, com instrução e julgamento oitiva de testemunhas, aí eu acredito que há uma violação da prerrogativa da advocacia. Por quê? Como é que você vai fazer uma oitiva de uma testemunha? Ela vai ficar aonde? Como é que você vai saber se aquela testemunha não está atrás da câmera com um teleprompter ali e ela está lendo ali um depoimento e sendo instruída o tempo todo? Como é que você vai fazer a contradita da testemunha e realizar uma acareação? Você vai fazer a acareação virtual? Eu acredito que não vejo formas de se fazer isso adequadamente nesse momento. E de forma igualmente, a questão da impressão pessoal do magistrado, que é fundamental na oitiva de uma testemunha. Essa impressão pessoal, ela necessita da presença física. Então, eu acho que aí a gente tem um risco muito grande de violação de prerrogativas. E outra coisa que também a gente não pode dizer que esse é o novo normal, como está na moda se falar. Não é o novo normal. A atuação presencial dos advogados e advogadas, o direito de despachar, de falar pessoalmente com os magistrados, ele tem que ser garantido. Então, isso que está sendo hoje feito de forma emergencial não pode se tornar em definitivo após a pandemia, que vai passar. Se Deus quiser, vai passar. Se Deus quiser, a gente caminha aí para o final dessa pandemia e isso vai passar. Então, a gente vai passar, vai voltar a ter o trato pessoal. Agora, existem certas coisas que há um medo muito grande, principalmente dos advogados correspondentes, e isso me angustia também, na questão das audiências. No início, eu também fiquei muito assustado, eu também fiquei muito preocupado. Mas depois eu comecei a ponderar, olha só, não vai ter diminuição da atuação dos advogados.
Por quê? A audiência sendo virtual ou sendo presencial, ela continuará necessariamente sendo realizada por um advogado. E se você pega lá um grande escritório de contencioso de massa, que demanda muito esses advogados correspondentes, tem lá 200 audiências no dia em todo o estado, não é porque essas audiências vão ser feitas virtualmente que ele não vai precisar de 200 advogados. Por quê? Os advogados, as audiências, não estou dizendo 200, mas as realizadas naquela mesma hora, ele vai precisar de um advogado diferente para cada um, da mesma forma correspondente. Ele que representa um escritório em outra comarca, ele chega lá, tem a pauta dele, ele faz uma audiência 10, outra 10h30, outra 11. Então, e o outro colega faz a outra 10, 10h30, 11. Então, ele vai continuar precisando ter esses mesmos profissionais. O que a gente tem que acompanhar é como vai se dar essa dinâmica, não é? Mas eu acredito, no momento, é uma preocupação muito grande, que não tem um afastamento nem o prejuízo desses advogados correspondentes. Isso é algo que a gente se preocupa, porque isso também é prerrogativa. O direito de trabalhar, de exercer a sua profissão, é prerrogativa também. E aí, já caminhando aí para o final, já falei muito, já deve estar todo mundo aborrecido já, mas caminhar para o final porque a gente está vivendo um novo momento que também pode gerar violação de prerrogativas e que nós estamos muito atentos, que é a utilização da inteligência artificial. Tá? Nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal já colocou, o STJ está implantando, os tribunais superiores começaram com isso. Então, vamos lá. A inteligência artificial ela pode ser um instrumento, uma ferramenta tecnológica importante, que vai ajudar, vai dar celeridade aos processos, mas não para o julgamento dos processos. Ela vai dar celeridade na segmentação. Por exemplo, que a gente agora tem no nosso novo Código de Processo Civil, a criação dos precedentes e o julgamento através dos precedentes pelos incidentes de recursos repetitivos e a gente conseguir decidir. Então, a inteligência artificial vai ser boa para organizar, catalogar, separar todas essas questões, os subsídios, para que os humanos, e sempre terão que ser humanos, possam fazer o julgamento daquela causa. Então, a inteligência artificial ela tem que ser utilizada dessa forma, da forma de otimização do tempo, de selecionar, catalogar, separar. É essa forma que a gente vê que a inteligência artificial pode contribuir para o judiciário. Mas se a partir do momento que a inteligência artificial passa e se utiliza para se proferir decisões com base numa jurimetria, aí a gente já começa a ficar preocupado, a gente não aceita, por isso que a gente está acompanhando com muito cuidado essa implantação dos sistemas de inteligência artificial. Por enquanto, a proposta dos tribunais é essa: catalogar, selecionar, ser um instrumento, uma ferramenta de auxílio nos tribunais aos julgadores. Esperamos que continue assim e a gente tenha uma celeridade maior, uma contribuição maior para a cidadania como um todo e para a advocacia também, porque os processos estão andando mais rápidos, nós, ao final e ao cabo, recebemos nossos honorários de forma mais rápida, mais apressada. Bem, era isso. Agradeço muito a oportunidade e estou aberto aí a qualquer pergunta. Obrigada, doutor Luciano. Foi ótima a sua fala. O doutor conseguiu expor os pontos principais, né? Inclusive sobre a pandemia, esse momento especial que a gente está vivendo. Realmente, a gente vive dentro dos grupos de advogados e a gente tem visto que todos têm tido mais facilidade para receber os mandados de pagamentos, né? E todos muito ansiosos. É importante saber esse apoio que a OAB está dando com relação àqueles que não têm facilidade de fazer audiências virtuais, né? Embora isso seja uma minoria hoje da advocacia, e eu acho que um dos motivos também das comissões para os jovens advogados é também esse, da gente poder ajudar esses jovens advogados a se capacitar o mais rápido possível. Se eles decidirem escolher ou exercer a advocacia, que eles façam isso bem preparados, com equipamentos adequados, né? E não de forma primária, né? E também um outro ponto que eu queria estar comentando, antes de passar a palavra da doutora Amanda, com relação às prerrogativas, que quando todo mundo ouve a gente falar das prerrogativas do advogado, dá a impressão que é algo
especificamente da nossa profissão, da nossa carreira e do advogado. E, na realidade, a grande importância das prerrogativas do advogado é para a sociedade, porque quando as nossas prerrogativas são violadas, é quando o direito daquele que nós estamos representando é violado, é o direito da sociedade que está sendo violado, e não da pessoa do advogado, né? E eu acho que, por isso que também é importante a sociedade ter esse esclarecimento e essa participação, e os advogados entre si, como o senhor falou, que às vezes a gente vê... Eu sou uma advogada que eu me sinto indignada quando eu assisto uma situação como essa, eu participo, eu defendo, porque eu acho que a atuação do advogado é agir em defesa. Se o advogado está vendo uma violação das prerrogativas da advocacia, ele não conseguir se manifestar, então ele já não é um bom advogado. Se me tira isso, já deixa de ser um advogado, na realidade, né? Porque hoje é aquele advogado que está passando por essa situação, amanhã pode ser qualquer um de nós. Porque isso é que é importante. A violação das prerrogativas, há um tempo atrás, ficou algo tão forte que a OAB está combatendo isso de uma forma tão eficiente que qualquer um de nós estaríamos sujeitos a sofrermos essa violação, né? E a sociedade, eu acho que isso é muito importante, a sociedade saber que quando a violação da prerrogativa de um advogado é a violação do direito da sociedade que está sendo violado. Então é isso. Muito obrigada por senhor estar presente com as suas palavras. Agora vamos passar a palavra para a doutora Amanda. Depois a gente abre para as perguntas, né, doutora Caroline, para os associados participarem das perguntas. E a doutora Amanda vai falar para a gente como que está sendo essa experiência da OAB Jovem, quais são as maiores dificuldades que o jovem advogado tem, os maiores interesses que eles têm de buscar a OAB Jovem. Olá, boa noite. Boa noite a todas e todos. Cumprimentar inicialmente meu querido presidente, Luciano Bandeira. Saudade de poder estar ao seu lado, dividindo a mesa, faz tempo. Cumprimentar o presidente da ABAME, Sidney Santana. Parabéns por essa iniciativa, parabéns por conduzir tão bem a associação. E cumprimentar a Alessandra Ávila, a presidente da ABAME Jovem. Fico muito feliz em saber que a associação ela está abrindo espaço também, né, para advocacia iniciante, uma advocacia que eu costumo dizer que, além do futuro, já é o presente. Os números nos mostram isso, né, na verdade, que tanto as mulheres quanto os advogados e as advogadas em início de carreira já chegam quase 50%. Então, eu ouso dizer que, além do futuro, nós já somos o presente. E cumprimentar todos os espectadores, todos os associados, todas as associadas. Bom, falar depois do meu presidente é sempre muito difícil, né? Eu confesso que eu tinha preparado alguma coisa, mas toda vez que eu escuto o Luciano falar, principalmente sobre prerrogativas, né, que é um tema fundamental para o exercício da advocacia, eu tenho que reformular tudo, né? Porque é uma aula. Então, a minha missão é falar da jovem advocacia. Com relação a prerrogativas, eu vou acabar citando um pouco, porque, como a Alessandra pontuou, além dos motivos pela busca da nossa comissão, das dificuldades da jovem advocacia, prerrogativas, na verdade, está inserido, né, em uma dessas dificuldades. O jovem advogado e a jovem advogada, eles, na verdade, eles aprendem a ser advogados e advogadas. Como foi pontuado, a graduação, na verdade, prepara estudantes para terem um pensamento, um raciocínio jurídico, e não para serem advogadas e advogados. Algumas graduações, eu ouso dizer, que até chegam a preparar para o exame de ordem, mas muitos colegas ainda assim têm muita dificuldade. Então, o exame de ordem, como a Alessandra pontuou de forma super acertada, é a primeira etapa para o exercício da advocacia e é fundamental e deve ser a nossa bandeira, a bandeira de cada advogado e cada advogada, porque nós temos uma imensa responsabilidade de sermos as vozes dos nossos clientes e de contribuirmos para a sociedade ser democrática e para que a justiça seja feita. Então, sem essa triagem,
a nossa profissão, na verdade, ela acaba ficando enfraquecida e é por isso uma das dificuldades enfrentadas por toda a advocacia, principalmente por quem está começando. Esbarrar com colegas que desconhecem suas prerrogativas, esbarrar em colegas que ostentam a nossa carteira de ordem, né, a nossa credencial, mas que agem de forma antiética, que aviltam, que desconhecem a ordem e que, na verdade, ao invés de se apropriar do problema do cliente e tentar resolvê-lo, vê o nosso cliente como aquele que nos paga tão somente. Então, eu costumo dizer que toda vez que a gente assume um caso, é necessário que a gente entenda o tamanho da nossa responsabilidade com o cliente, com a sociedade e com a nossa instituição, porque nós fazemos parte da ordem. Nós temos uma missão muito delicada, que é exatamente fortalecer a nossa instituição, fortalecer a nossa profissão. E o papel da OAB Jovem, assim como eu imagino que será o da ABAME Jovem, é exatamente, além de recepcionar esse advogado, essa advogada com tantas dúvidas, com tantas dificuldades no início, promover esse diálogo entre a classe, sempre ouvindo, e aqui eu sempre faço referência àqueles que são jovens há mais tempo, como o nosso presidente, como sua diretoria, como os conselheiros, que já foram jovens como nós, mas que são jovens há mais tempo. Eles têm muita experiência e eles têm, na verdade, muita informação, muito conhecimento para dividir com a gente. Então, esse jovem advogado, essa jovem advogada, eles têm o ímpeto, a vontade de realizar muito, e esse diálogo ele deve ser fomentado tanto pela nossa comissão quanto pela comissão de vocês. A gente, na verdade, servir como pontes, formar uma rede de contatos e dividir experiências. E sempre que possível, recorrer ao advogado e advogada mais experiente, porque é dessa forma que a gente consegue fortalecer toda a advocacia. Então, nós recepcionamos advogados e advogadas em início de carreira, nós construímos essas pontes, essas pontes, né, essa trama de contatos para dividir experiências. E é importante a gente pensar sempre naquilo que a gente teve ou tem de dificuldade, se colocar no lugar do outro. Então, a nossa comissão, e aqui fica até uma sugestão, a gente costuma pensar, né, como jovens advogados, nós somos um pouco impetuosos e a gente costuma pensar aquilo que a gente pode fazer, quais são os projetos. E aí, quando eu faço as reuniões, começam a chover vários e vários projetos, e só que não adianta a gente ter projeto e não executar. Então, eu comecei a identificar que eram projetos complementares, mas ao mesmo tempo muito diferentes. Então, conversando com o meu grupo, que é heterogêneo, super heterogêneo, cada um com uma ideologia política, religiosa, cada um com uma área de atuação no direito, a gente chegou à seguinte conclusão: por que não formar grupos de trabalho, como você mesmo já citou, né, Alessandra, o trabalho de vocês, o que vocês vão lançar, mas por que não entender quais são as necessidades da advocacia iniciante? Então, a gente dividiu a nossa comissão em 3 eixos: um eixo institucional, um eixo de capacitação e um eixo social. Porque do mesmo modo que a ordem ela existe para amparar e para somar a advogados e advogadas, existe um papel social também. Então, a gente pensou dessa forma porque no eixo institucional, por exemplo, a gente promove um diálogo mais direto com o nosso presidente, com a diretoria, e leva até eles os nossos anseios e questionamentos com relação àquilo que chega até nós de toda a advocacia iniciante. Então, a questão da carteira, da entrega de carteiras, como utilizar a carteira, os serviços que a nossa ordem, né, nessa gestão, são muitos e muitos projetos e muitos serviços, né, à disposição de toda a advocacia, fomentar esse diálogo que muitas vezes, por mais que a ordem desenvolva projetos e divulgue, esse outro hábito que deve ser modificado por toda a advocacia, principalmente por quem está começando, é acessar, né, as redes sociais e principalmente a página da nossa seccional, porque lá constam todos os projetos, todo o passo a passo. Nesse período da Covid, a seccional, né, a nossa gestão, que já era muito atuante, está cada vez mais atuante. Então, ali existem as informações e poucos advogados, e principalmente com relação à advocacia iniciante, poucos sabem o que está acontecendo. Então, o nosso eixo institucional auxilia na promoção desse diálogo que é fundamental, né? Para ser dito, para ser ouvido e para que a ordem como um todo consiga desenvolver projetos. O eixo de capacitação, ele visa exatamente isso. A gente sai da graduação sem saber advogar.
poucos têm experiência em escritórios e poucos têm experiências válidas em escritórios. Então, a gente tenta mostrar o que é possível fazer para você crescer na advocacia, para você, enfim, evoluir na profissão, porque muitos eles advogam em outros escritórios, são sócios, mas existe uma maioria que advoga sozinha, que é o meu caso. Na verdade, sou eu e minha sócia. Então, esse eixo de capacitação, a gente tem até 3 projetos, 2 projetos em andamento e um quase sendo lançado, que é o Iniciando na Advocacia e Empreendendo na Profissão. É um projeto que visa abordar exatamente esse início da advocacia, as questões práticas, a parte de precificação, de network, de empreendedorismo, de modo geral, gestão de escritórios, e que está sendo realizado todas as terças-feiras às 16 horas na plataforma, né, no Instagram da Seccional do Rio de Janeiro, integra o projeto OAB com você. Ainda nessa parte de capacitação, desse eixo de capacitação, a gente lançou também o projeto Trajetórias, que acontece às quartas-feiras no Instagram, né, às 20 horas, no nosso Instagram, o AB Jovem RJ. E aí a ideia é exatamente isso, a gente sempre ouvir aqueles mais experientes, aqueles advogados que já têm uma trajetória e que podem destacar aquilo que deu certo, o que não deu certo, o que eles estão fazendo nesse período de pandemia. Semana passada a gente recebeu o Márcio Vieira Souto, já recebemos a Rita Cortez, vamos receber Fernanda Pantoja, José Roberto de Castro Neve, vários outros advogados que servem de inspiração, que tiveram dificuldades também, que podem apontar, olha, eu errei nisso, e a gente aborda, é uma conversa um pouco mais leve, e eles falam, olha, eu acho que eu deveria ter estudado mais isso, eu mudaria de ramo, ou não mudaria, na pandemia estou passando por tais e tais dificuldades, ou então, olha, eu acho que para o jovem advogado, nesse momento, seria interessante ir para esse caminho, estudar isso, estudar aquilo. Então, poder perguntar e ouvir, ver essas pessoas, esses grandes advogados, essas grandes advogadas, disponíveis para bater um papo e falar o que funciona, o que não funciona, encorajar a gente a continuar a advogar. Um terceiro projeto que a gente vai lançar também, agora em junho, é o Direito na Prática. E aí ele me lembrou um pouco do projeto da comissão de vocês, Alessandra, porque exatamente, ele tem como objetivo exatamente colocar o jovem advogado para entender como iniciar, como fazer uma reunião, como fazer um primeiro atendimento, como sustentar no tribunal, como fazer uma audiência. A gente vai começar com o direito do trabalho. Porque a pandemia, como o nosso presidente costuma dizer, a pandemia ela traz muitas dúvidas, muitas incertezas, mas também grandes oportunidades. E a área do direito do trabalho é uma delas. E é necessário que o jovem advogado e toda a advocacia identifique que, mesmo no período de crise, com criatividade, com força de vontade, por mais que seja um período de adversidade, é possível advogar, seguir na advocacia e, de repente, mudar completamente a carreira e crescer mais ainda. Então, na dificuldade, a gente consegue, sim, identificar oportunidades. É só não fazer mais do mesmo. Então, esse é o objetivo do direito na prática. E aí, nós temos outros projetos que vão ser lançados muito em breve, até o mês da advocacia, que é agosto, desse eixo de capacitação, né? Esse eixo o capacita. E aí, nós temos também um viés social, que é muito importante, porque a ordem, eu costumo dizer que a história da ordem se confunde, né, com a história do nosso país. Então, a ordem está atenta a todas as modificações sociais, a todas as situações do cotidiano, não apenas de advogados e advogadas, mas de toda a sociedade. Então, a gente também tem um olhar voltado para a sociedade. Então, a nossa comissão ela é dividida nesses 3 eixos, e são eixos fundamentais que promovem um diálogo com a sociedade, com a advocacia iniciante e com toda a ordem dos advogados do Brasil. Então, a comissão ela tem esse papel, e aqui falando para a Alessandra, super necessário exatamente de servir de ponte de diálogo com uma instituição, com todos aqueles advogados e advogadas que integram essa instituição. O advogado início de carreira, desconhecem os serviços das associações, desconhecem os serviços prestados pela Ordem dos Advogados, têm muitas e muitas dúvidas e, por vezes, se encontram perdidos e não sabem como dialogar com aquelas pessoas que integram. É muito importante que a gente passe a fomentar, né, na advocacia esse sentimento de pertencimento à instituição. Porque, como o nosso presidente mencionou, é muito difícil o advogado destacar que sofreu
violações de suas prerrogativas, se ele desconhece que existe uma comissão de prerrogativas, se ele desconhece os canais de comunicação. E isso acontece nos mais variados setores e das mais variadas formas. Então, um dos papéis da OAB Jovem, e acredito que da ABAME Jovem também, seja exatamente estabelecer o diálogo e promover projetos com esse olhar voltado para as realidades de quem está começando. Com relação à violação das prerrogativas, complementando, se é que eu posso, né, ousar fazer isso com o nosso presidente, né, após a fala do nosso presidente, na verdade, é um tema extremamente sensível. Acabei de ver aqui que o nosso presidente da Comissão de Prerrogativas, Isso doutor Marcelo Oliveira, Amanda, chegou, porque são tantos um prazer, quadradinhos. uma honra, doutor Marcelo Oliveira estar aqui com a gente. São tantas telas, Alessandra, e uma das aulas do nosso projeto Iniciando na Advocacia, o nosso professor Guilherme Ziara, ele falou, gente, na hora que você for fazer uma live, você tem que olhar para a câmera. Então, se a pessoa está sem óculos olhando para a câmera e está vendo uma movimentação, eu falei, eu acho que é o nosso presidente da Comissão de Prerrogativas. Mas, com relação às prerrogativas, em uma conversa tanto com a Carol, da Escola de Prerrogativas, com o próprio Marcelo. Enfim, a gente chega à conclusão de que um dos grandes problemas também é que o jovem advogado ele desconhece, né, as suas prerrogativas e não tem ideia muito do que é antiética e do que é ética. Então, também desconhece o código de ética. Isso é uma preocupação muito grande. Eu acho que é mais uma missão também de nós, enquanto lideranças desses grupos, né, iniciantes, expor, estar à disposição e auxiliar, porque é assustador, infelizmente, o quanto a advocacia jovem ela comete essas infrações por desconhecimento e o quanto elas acabam ficando expostas e vendidas diante de alguma outra autoridade. E isso não apenas, no meu caso, numa delegacia, numa penitenciária, e que é fundamental o apoio do outro colega, né, que, como o nosso presidente citou, precisa reconhecer que, embora estejam de lados opostos, são advogados, são colegas e precisam se socorrer, se auxiliar, é fundamental que o jovem advogado conheça esses canais de comunicação, saiba de suas prerrogativas e entenda que a advocacia, por mais difícil que seja nesse início, ela não é possível, isso desvaloriza toda a advocacia, prejudica a si mesmo e prejudica aos colegas. Por exemplo, aceitar um caso e ser antiético, né? Ser antiético com o cliente, ser antiético com outro profissional. Então, as missões da OAB Jovem, da ABAME Jovem, são muitas. O que eu posso deixar de mensagem para você é que pense sempre, tenham sempre esse olhar, e vocês já estão fazendo isso, para as necessidades reais de quem está começando. É o fundamental pensar exatamente naquilo que uma faculdade poderia ter feito e não fez, pensar que a advocacia ela tem uma missão, tem uma ideologia, tem um papel fundamental, mas que advogar é empreender também. Então, com respeito à ética, conhecendo tudo que está à disposição, né, através da OAB, mas entendendo que essa caminhada ela não pode ser feita de forma solitária e que é necessário, sim, um estudo frequente, a prova da ordem, né, o exame de ordem é apenas uma primeira etapa, então é imprescindível o estudo frequente, incansável, e entender que através da OAB, que através da ABAME, de outros tantos institutos e associações, a informação, você reconhecer num colega advogado um verdadeiro apoio, um verdadeiro colega, tirar dúvidas, é fundamental. Né? A gente precisa nutrir o sentimento de pertencimento pelas nossas instituições, mas a gente também precisa acabar com essa rixa, com essa rivalidade. E esse é mais um papel de nós, OAB Jovem e ABAME Jovem, tentar formar um grupo coeso, formar pontes de relacionamento, teias de relacionamento e conversar, dialogar. É fundamental para fortalecer toda a advocacia. Então, eu desejo muita sorte, muito sucesso. Obrigada, que vocês consigam implementar todos os projetos de vocês. Coloco aqui a OAB Jovem à disposição para o diálogo. Nossas redes sociais, elas estão sendo sempre atualizadas. Você tem meu contato. E eu acho que é assim que a gente fortalece a advocacia, através de conhecimento, de respeito. E eu desejo muito sucesso para vocês. Obrigada. A única coisa que falta ainda para a nossa ABAME Jovem é ter acesso aos jovens.
porque nessa fase de pandemia, né, a gente tem que entrar mais nas faculdades. A gente gostaria de ter muito apoio da OAB para aqueles jovens que estão recebendo a carteirinha, né, na entrega da carteirinha, para eles conhecerem a ABAME também. Eu acho que seria interessante, no momento da entrega das carteirinhas, eles saberem que existem essas associações, como a nossa, que são já com tempo de mercado. Você vê, a ABAME tem 30 anos de mercado, e que agora essas associações estão pensando no jovem advogado. Porque a ideia que essa distância que você falou, Amanda, que é muito importante, do jovem advogado para as associações de classe, ela existe por causa dessa questão conservadora e tradicional. Antigamente, só se fazia parte de uma associação de classe quem tinha um notável saber jurídico, um advogado renomado. Hoje não, hoje as associações, assim como a ABAME, estão abrindo as portas do jovem advogado, que ele tem muito a agregar à associação, embora ainda esteja numa fase de maturação de vida profissional, né, de carreira. Eu, por exemplo, comecei na advocacia, eu me sinto uma jovem advogada, né, porque eu comecei a advocacia em 2013, mas eu não era uma jovem profissional, porque eu já tinha 17 anos trabalhando com gestão pública, porque eu trabalhava na Secretaria de Fazenda com o ICMS há 17 anos, porque a minha primeira profissão foi como administradora. Então, eu atuei com gestão pública durante esses anos todos. E quando eu saí de lá, eu tinha que fazer minha primeira audiência. Então, eu sentia tudo o que o jovem advogado sente, o que aquele advogado tinha acabado de sair da faculdade, que não tinha a menor experiência, eu também sentia. Só que eu não era uma jovem profissional de mercado, né? Eu já tinha um nome no mercado e eu vinha para atuar na área de direito tributário, montar meu escritório. Então, quando eu cheguei numa carreira nova como advocacia, eu tive os mesmos medos e inseguranças que aquele jovem de 20 anos, 22 anos tem quando ele sai da faculdade. E eu tinha essa experiência já, esse know-how, mas tive as mesmas sensações de medo, de desconforto. Mas quem me abraçou foi, eu costumo dizer que eu dei muita sorte, né? Porque quem me abraçou foi a OAB. Eu fui abraçada comecei pelo Tuninho, o famoso Tuninho, né? Que é o ex-presidente da OAB de Niterói, o Dr. José Antônio, que era um fofo, um querido por todos nós, muito carismático, e ele me recebeu para fazer parte da comissão de direito tributário, e dali eu fui também ser abraçada pela OAB seccional. Eu montei o meu primeiro escritório em cima da orientação dos profissionais que eu conheci numa palestra, num congresso que teve na OAB seccional, que foi um congresso para escritórios de advocacia. E lá tinham vários profissionais da área, e assim eu conheci aqueles profissionais, criei meu network ali e tive orientação para começar o meu escritório. Hoje eu tenho um escritório próprio, tenho uma equipe com 10 pessoas trabalhando comigo, ainda é um escritório pequeno, e cheguei para o nosso antigo presidente, o Felipe Santa Cruz, e na reeleição dele, na campanha eu falei, olha, eu quero de você uma coisa, eu quero ter uma sociedade de advocacia unipessoal. Eu não concordo que eu tenho que ter um sócio. Eu quero ser uma advocacia unipessoal, porque eu quero ser uma pessoa jurídica, eu quero emitir nota fiscal, enfim. Aí, na época que estava saindo isso, ele me prometeu, olha, está sendo já votado e tudo, a gente está correndo atrás disso, e eu prometo para você que vamos intensificar isso. E aí eu lembro que no dia 1º de janeiro saiu publicada a lei, o pessoal do escritório, você conseguiu, como se fosse coisa minha, mas eu falava tanto disso, que isso acabou se fazendo verdade, né? E na realidade,
essa foi a minha história, a minha relação com as instituições. E quando eu entrei na ABAME foi a felicidade, porque a ABAME tem um encontro às terças-feiras que tira dúvidas, que é inspirado nesse encontro que a gente quer construir na ABAME Jovem. Esse conselho, né, para que o advogado jovem traga os seus casos concretos, o que ele está vivendo, aquele cliente que tem nome para ele, né, aquela situação específica. E ele tem um advogado para tirar a dúvida dele daquela situação específica. Porque o professor, o monitor, que está dando aula de prática forense em sala de aula, não vai ter oportunidade de atendê-lo, de ouvi-lo, né? E nem ele vai exteriorizar numa sala de aula o problema que ele está vivendo. Então, a ABAME, ela tinha isso. E quando eu entrei na ABAME e vi esse espaço, essa oportunidade, eu falei, gente, eu estou em casa, estou feliz, é a oitava maravilha do mundo. Porque agora eu tenho com quem compartilhar as minhas dificuldades do cotidiano. Né? E essas pessoas que estão todas aí me abraçaram, viraram amigos. Então, porque eu vivia muito sozinha assim, no escritório. Né? E isso é importante. Eu acho que o jovem advogado precisa disso, porque eu acho que nós temos muitos jovens advogados que não conhecem, de fato, como você bem falou, as instituições, que são mais um número dentro de tantos que nós temos, da própria OAB, e eles nem a OAB conhecem. Só conhecem no dia que vão pegar a carteirinha. E tipo, a figura do Luciano Bandeira, que é o presidente que nós temos a honra de dizer meu presidente, né? A figura aí do Marcelo Oliveira, que acabou de chegar. Essas figuras, para eles, são pessoas desconhecidas. E é esses, eu acho, que a gente precisa trazer para perto da gente, para orientar, que eu acho que são os que mais sofrem, né? As questões da violação das prerrogativas. E é isso. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, dizer que não é não, doutor Sidney Santana, meu presidente, a ABAME Jovem agora é fato. Já está acontecendo. Né? Temos várias palestras, vários eventos aí da ABAME Jovem, estamos agendados até setembro quase, né? Nós estamos fechados no mês de julho, no mês de agosto. Nós vamos trabalhar um grupo que vai falar sobre direito sistêmico no direito imobiliário, sobre constelação sistêmica no direito imobiliário. Nós vamos ter 2 palestrantes falando sobre isso, em temas diferentes do direito. Então, a gente está cheio de novidades aí. Estamos montando o nosso conselho de advogados veteranos da OAB. Então, a gente ainda vai ter muitas novidades. A gente agradece a presença de todos vocês, a paciência de estar ouvindo a gente. Obrigado, doutor Luciano Bandeira, pelo seu carinho de estar aqui apoiando a nossa comissão. Obrigada, doutora Amanda. E muito obrigada, meu presidente Sidney Santana, por ter confiado esse projeto. E aos nossos membros da comissão, a ABAME Jovem, que estão aí presentes, o doutor Manuel e o doutor Fernando Dantas. Então, doutora Alessandra, o agradecimento que eu faço, especialmente ao caro amigo, doutor Luciano Bandeira, que nos brindou com uma brilhante palestra sobre prerrogativas, ressaltando, inclusive, da importância desse avanço dessa defesa através da lei de abuso de autoridade, que deve ser vista por todos nós, advogados, porque ali a gente tem prerrogativas também, que são garantias nossas, e nós estamos ali, como bem dito, e complementado pela qualidade da doutora Amanda Magalhães, jovem advogada, mas passeou, não só no que tange a prerrogativas, mas dando um viés muito positivo no nosso encaminhamento, que hoje, doutora Amanda, é o início oficial da ABAME Jovem. Como disse inicialmente, foi uma promessa nossa de campanha que nós estamos conseguindo concretizar,
e tenho certeza que essa concretização, a nossa ligação com a OAB já vinha forte, agora mais forte ainda. Então, esse agradecimento que faço. Quero aqui dizer uma novidade que nós lançamos no início da nossa gestão, a nossa revista, que foi muito elogiada, e física, mas agora com a pandemia não nos possibilitou, mas nós estamos avançando agora no meio digital e em breve estaremos nosso segunda edição e destacando, inclusive, a nossa comissão ABAME Jovem. Tá? Tenho certeza que esse alinhamento da doutora Alessandra com a doutora Amanda vai ser muito importante. Então, eu agradeço não só a presença, mais uma vez, do caro amigo doutor Luciano Bandeira, a doutora Amanda Magalhães, o doutor Marcelo Oliveira, que está presente aqui honrando, e a qualidade dos nossos participantes aqui também, ouvintes, que eu não vou enumerar porque são muitos, mas agradeço a presença de todos e passo a palavra à doutora Carolina. Carolina, Obrigada. eu quero uma palavrinha. Quer falar, doutora Vânia? Pode falar. Quero sim. Primeiro, parabenizar a Alessandra. Sempre estive na torcida. Realmente, isso é um sonho que eu também estou realizando. Conte comigo, como presidente da comissão também dos métodos adequados de conflito. Parabenizo também o Fernando e o Manel, o Guilherme, que não pôde estar aqui, de estar junto com você nessa empreitada. A ABAME Jovem agora vai decolar e ninguém vai segurar. Né? Parabéns ao Dr. Sidney, mais por essa conquista, e realmente começar a ABAME Jovem com esse prestígio, doutor Luciano, doutora Amanda, doutor Marcelo, realmente é demais. Né? Realmente vocês merecem isso e eu fico muito, muito mesmo feliz. Alessandra, você merece, os componentes merecem e a ABAME também, a nossa ABAME realmente merece. Tá? E conte comigo e com a gente, lógico, com certeza. É só sucesso. Isso não Mas ninguém constrói nada sozinho, né? Nós temos esse sucesso hoje aí da presença dessas ilustres personalidades, graças a vocês que estão me ajudando, me orientando, me mostrando os caminhos, né? Eu recebi muito a sua ajuda, a doutora Vânia Baeta, recebi muita ajuda da doutora Carolina, do próprio meu presidente, doutor Sidney, que sabe, me deu assim, toda a liberdade de trabalhar, de expor as minhas ideias, e é muito gratificante a gente conseguir desenvolver um trabalho tendo a nossa presidência apoiando e incentivando a gente. Então, realmente, e isso não é um momento de elogios, não, isso é sincero. Eu estou experienciando isso, doutor Sidney, na sua gestão, que é poder ter a liberdade de expor as minhas ideias e conseguir desenvolver o meu trabalho. Então, fiquei muito honrada quando o doutor falou o trabalho tem que ser acadêmico, e o doutor ter visto essa qualidade de trabalho acadêmico dentro do projeto da ABAME Jovem. Então, realmente é uma oportunidade que deixa a gente emocionada, né, Vânia, Carolina, que estão apoiando e acompanhando esse projeto, a gente conseguir estar desenvolvendo isso. Porque, doutora Amanda, a gente sabe que na nossa carreira a gente pode ter ideias, mas chegar ao ponto de realizar essas ideias é uma caminhada. Né? É verdade, então, realmente está sendo uma alegria. Queria também falar do doutor Márcio Aleluia, que está ali escondidinho, mas nós já vimos. Tudo bem, Alessandra? Parabéns pela live, parabéns por tudo. Mas quero agradecer sua presença, sempre muito amigo, muito presente. Nós somos apoiadores um do outro, né, doutor Márcio Aleluia? É isso aí, Alessandra, com certeza. Luciana, galera, presidente da ABAME, presidente jovem, esse é um projeto que a gestão do Luciano, a gestão da ABAME está fazendo a diferença, e só tenho a parabenizar
e honrar todos vocês pela bela live que vocês fizeram. Parabéns mesmo. A hora que eu puder assistir a live de vocês, participar, será uma honra. É quinta-feira agora, Alessandro, vou fazer uma live com um amigo meu, um médico aqui de Niterói também, falando sobre parlamento, falando sobre Covid a todos, tá? E parabéns por tudo. E parabéns pela explanação de cada um. Só tenho a aprender com vocês. Muito obrigado. Doutora Carolina. Obrigada, doutor Márcio. Pode deixar que você vai ser convidado, vai trabalhar também na ABAME Jovem. Não vou dar mole para ninguém, vai todo mundo ter que trabalhar. Obrigado. Manuel, gostaria de falar alguma coisa, doutor Fernando? O som. Pronto. Somente agradecer a presença de todos, né, no início dessa caminhada da ABAME Jovem. Acredito que será um projeto que certamente nós vamos colher frutos lá na frente. Isso que importa nesse momento. Agradecer novamente o apoio do Dr. Sidney, da doutora Alessandra, do Dr. Fernando, a todos os palestrantes, obviamente, nosso presidente da OAB, a doutora Amanda. E, basicamente, agora é caminhar, né? Precisamos caminhar para esse projeto para frente. Isso aí. Eu faço das palavras do Dr. Manuel as minhas. Fico muito honrado por ser convidado, não só para o projeto em si, como para essa reunião espetacular que tivemos hoje. Eu agradeço a confiança, doutora. E vamos para lá, é para frente que se anda, né? Muito obrigado. Isso aí. Vai todo mundo trabalhar. Vamos lá, Carolina. Carolina está entrando, ela tinha caído, eu estou no suporte aqui, Alessandra, mas ela já está entrando, já está chegando. Vânia, Oi. Deixa eu fazer uma breve colocação. O seguinte, veja bem, a doutora Alessandra está muito bem acompanhada, foi muito feliz na escolha, né? O doutor Manuel, o doutor Fernando, o doutor Guilherme, são 3 jovens advogados, mas já com a experiência, cada um na sua área afim, e essa constituição dessas monitorias vai ser muito importante para o desenvolvimento. Eu endosso as palavras do doutor Manuel, que esse pontapé inicial que foi dado, de grande valia, tenho certeza que outros jovens, e não só jovens, mas mais jovens, né, vamos colocar assim, estarão juntos nessa comissão, com essa constituição desses grupos de trabalho, para a gente desenvolver bastante e desenvolver a nossa associação, a nossa banda. E como nós pensamos, foi muito bom você ter colocado isso, que a gente não pensa também só no jovem advogado, a gente pensa também essas monitorias que os doutores vão tocar, né? Seria para também auxiliar aquele advogado que quer mudar de área. Tem advogados que são de outras áreas, querem iniciar a área do direito imobiliário, por exemplo, e não sabem como começar. E aí esses advogados vão poder também participar da ABAME Jovem e da monitoria que vai ser de direito imobiliário, que vai ser ministrada pelo doutor Guilherme Santoro, e vai ter esse apoio, como das outras áreas também, né? Então, acho que é uma oportunidade não só para o jovem, mas também para aquele advogado experiente que quer mudar de área, especializar numa área que seria nova para ele. Eu gostaria de dar uma palavrinha e perguntar ao nosso presidente, doutor Luciano, para ele falar um pouquinho mais sobre a escola de prerrogativas. O que é a escola de prerrogativas? Qual o objetivo? E depois gostaria de perguntar para a doutora Amanda, para ela falar um pouquinho sobre o ENJA, que ano passado nós tivemos o ENJA, né, que foi sediado aqui no Rio de Janeiro, e esse ano, por conta da pandemia, não sei se por conta da pandemia ele foi adiado, ou se já não teria, mas falar um pouquinho o que é o ENJA, até para a nossa presidente, doutora Alessandra, ficar um pouquinho mais por dentro, e nós também, porque nós ouvimos falar do ENJA e não sabemos exatamente o que ele se propõe. Gostaria que a doutora falasse um pouquinho sobre o ENJA depois. Então, doutor Luciano, por favor, falar um pouquinho sobre a escola de prerrogativas. Não, a escola de prerrogativas, como eu falei, é uma continuidade do projeto que começou com aquele manual singelo de passar as informações para os advogados, para eles terem acesso às suas prerrogativas, aos entendimentos dos tribunais superiores, de como atuar. Então, agora foi um avanço na gestão do Marcelo,
à frente da Comissão de Prerrogativas do Estado do Rio de Janeiro, a gente conseguiu, e também com a criação da Casa de Prerrogativas, lá são 1.800 metros quadrados, no Assembleia 10, no 11º andar, a gente tem auditório próprio, e o objetivo é esse, é debater, é ensinar, é trazer palestrantes, é formar advogados e advogadas nesse tema tão caro, que são as prerrogativas, lei de abuso de autoridade, os instrumentos de defesa da advocacia. A ideia é essa é a escola de prerrogativas que funciona plenamente com palestras, com seminários, inclusive nessa época, nesse momento virtual, webinários, né? Que todo mundo participa diariamente. A ideia é essa, o alcance é esse, eu tenho muita confiança que vai dar muito certo, e já está dando. Uma excelente iniciativa. Eu senti falta, assim como o senhor disse, que no início também da sua carreira sentiu falta de saber o que era prerrogativa. Muitos advogados não sabem nem o significado da palavra prerrogativa. E na sua gestão, tem implementado a escola de prerrogativas para dar essa orientação aos advogados, não só aos jovens, mas advogados também veteranos, que muitos deles não sabem quais são os seus direitos, e isso é fundamental para o exercício da nossa profissão. Então, mais uma vez, parabéns por essa iniciativa da sua gestão, doutor Luciano, tá de parabéns. Doutora Amanda, fala um pouquinho do ENJA para a gente. Oi. Então, apenas para complementar, né, para endossar a fala do nosso presidente, a Escola de Prerrogativas é um projeto pioneiro, inspirado, né, inspirado na cartilha que foi feita anteriormente, mas a execução da Escola de Prerrogativas, né, é um projeto pioneiro, orgulho para essa gestão, e que está sendo super bem aproveitado pelo Estado todo. E é muito importante vocês terem acesso e verificarem as aulas, os conteúdos, as palestras, porque, infelizmente, muitos advogados e advogadas, de fato, desconhecem as prerrogativas. Com relação ao ENJA, o ENJA ele acontece anualmente e é o Encontro Nacional da Jovem Advocacia, mas ele acontece fazendo rodízios entre os estados e principalmente entre as regiões. Então, a gente não repete em sequência região Sudeste, Norte, Nordeste. Então, foi a primeira vez, ano passado aconteceu o ENJA, foi a primeira vez que ele foi realizado na nossa região Sudeste, a primeira vez que foi realizado aqui no Rio de Janeiro. Ele aconteceu em novembro do ano passado. Eu não vou lembrar mais, gente, quantos painéis foram, quantos palestrantes, mas foram muitos painéis, muitos palestrantes e 1.700 inscritos. Então, assim, foi muito grande. A nossa ideia foi de fazer, e aí daí a inspiração também dos eixos da comissão foi inspirado nos eixos também do ENJA, porque a gente, como eu expliquei, a nossa comissão ela é muito heterogênea, então cada um queria que fosse abordado um tema diferente. Então a gente tinha a divisão dos temas também. O institucionalidade, que trazia, né, a pauta da ordem. Tinha eu tenho que lembrar, gente, porque assim, é muita informação. Tinha uma parte voltada para inovação, né, a parte de tecnologia e empreendedorismo. E tinha outra parte de democracia, que são os debates mais profundos e que foi, né, para nossa surpresa, embora a parte de empreendedorismo ela chame muita atenção, né, a parte de inovação, tecnologia, tanto a parte institucional, né, conhecer a ordem mesmo, tudo que é feito, esses debates em torno do Conselho Federal, da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional do Rio de Janeiro, quanto a parte de democracia, assim, os painéis ficaram lotados e a gente preferiu fazer de forma simultânea. Então, eram vários painéis, acredito que foram 6 painéis simultâneos, 2 para cada área. Então, foram divididos por cores, então foi muito interessante. E foi o maior ENJA já realizado, com maior diversidade, sempre homens e mulheres em cada painel. Aquilo que o nosso presidente destacou sobre unir
toda a advocacia iniciante, né, da capital e das subseções aconteceu no ENJA também. Nós convidamos as lideranças nacionais, né, da Jovem Advocacia para estarem nos painéis mediando, assim como os presidentes e presidentes, os presidentes e as presidentas da OAB Jovem de cada subseção. Então, foi muito interessante porque, pela primeira vez também, por incrível que pareça, é um evento da Jovem Advocacia para a Jovem Advocacia e nunca nenhum outro evento teve a participação ativa. Então, a nossa comissão auxiliou, né, com indicação de temas, de palestrantes e nos bastidores também organizando. O grupo, né, o nosso grupo coordenou cada painel. Nós tivemos participação das lideranças nacionais e das subseções mediando. Então, é algo muito interessante porque é uma forma de integrar, né, toda a Jovem Advocacia. E como eu estava explicando, o Encontro Nacional da Jovem Advocacia, ele acontece uma vez por ano. Então, ele aconteceu no início da gestão, né, ano passado, no Rio de Janeiro. Esse ano ele aconteceria na Bahia, provavelmente vai ser adiado. Ano que vem, ele aconteceria, espero que aconteça, no Pará. E aí, esse é um cronograma feito pelo Conselho Federal. E a gente tem também a Conferência Nacional da Jovem Advocacia, que está marcada para o Mato Grosso do Sul, para Bonito, no ano que vem. Então, esse é o nosso calendário. Além desses eventos, nós temos também os colégios nacionais da Jovem Advocacia, que acontecem fora do ENJA e no ENJA. Então, na véspera do Encontro Nacional da Jovem Advocacia, nós fizemos um colégio de presidentes, e esse ano nós teríamos feito em Santa Catarina, mas foi bem no período da pandemia, né, do início da pandemia. Então, esse é o nosso calendário. Então, a gente tem que aguardar, ver o que vai acontecer. Uma alternativa que está sendo pensada, acredito que pela própria Bahia, né, pela Sara, nossa presidente, é de fazer online. E esses eventos são muito importantes, primeiro porque conhecimento, muito conhecimento. E foi essa a nossa ideia, foi a nossa ideia de transmitir no nosso ENJA, foi justamente levar maior conteúdo possível de todas as áreas possíveis para toda a advocacia iniciante, para todo mundo sair com algum tipo de resposta e sentir que foi num evento e ouviu algo de interesse mesmo. E o outro aspecto muito importante é a parte do networking mesmo e ouvir, né, as dores e as soluções de cada estado, de cada região. São realidades completamente diferentes, mas faz total sentido a gente oferecer aquilo e mostrar aquilo que funciona no nosso estado e ouvir as soluções de outros estados. E esses encontros, assim como os que vocês promoverão também, nós iremos promover também, eles são importantes exatamente por essa rede de contatos, porque assim cada grupo ajuda, né? Um grupo ajudando o outro, e essas conexões elas extrapolam a própria ordem, a própria ABAME, na verdade se tornam pessoas, parceiros em potencial para o exercício da nossa própria advocacia. Então é muito interessante, porque eu participando, mesmo quando eu não era presidente da Jovem da seccional, eu ia e assistia os colégios de presidentes para entender quais são os debates, o que está acontecendo, e era interessante porque ali eu já fiquei conhecida como advogada criminalista. Então, assim, tem colegas de todos os estados que lembram de mim, que sabem que eu sou advogada criminalista e que qualquer caso que surja para eles e que seja aqui no estado, eles me indicam. Então, é a rede de contatos, é fomentar o debate, fomentar o diálogo e fomentar o networking. Então, fiquem atentos, a gente vai divulgar. Não vai acontecer outro ENJA no Rio. Vamos pensar no encontro estadual, provavelmente online, que é uma forma também da gente atingir todas as subseções. A gente sabe que a questão financeira está complicada, é uma forma da gente chegar até essas subseções que têm mais dificuldade. Mas fiquem atentos e, a princípio, ENJA esse ano, Bahia, talvez online, ano que vem, Pará, e tem a Conferência também Nacional da Jovem Advocacia, que está marcada para Bonito. Tá bom, gente? Muito obrigada. Eu achei importante você falar um pouco, ENJA, que como a ABAME Jovem está nascendo agora, é importante nós sabermos isso, doutora Alessandra, doutor Manuel, eu mesma que eu ouvi falar do ENJA, mas não sabia com tanta profundidade quanto você explicou. Saber esse cronograma é importante para a gente também, para a gente fazer essa integração junto com a OAB, a ABAME fazer essa integração junto com a OAB. É importante para os jovens advogados, como você bem disse, fazer esse networking. Muitas vezes o online, né? O online é bom
porque nos traz comodidade, mas, ao mesmo tempo, não nos permite aquele contato, né, ali, né, corpo a corpo, e isso é muito bom. Como você falou, extrapola os limites da OAB, vai extrapolar os limites da ABAME, e surgem boas amizades, e daí pode surgirem boas parcerias, né? Então, foi uma live muito proveitosa, muito profícua. Nossa, eu estou extremamente feliz e agradeço pela oportunidade, né, de ser a diretora de cursos dessa associação. Agradeço ao Dr. Sidney, que é um presidente que, nossa, nos dá total liberdade. Isso é fato, não é jogar para a plateia aqui, mas é de fato, ele nos dá essa liberdade, né, de criar, de promover os eventos, né, doutora Alessandra, doutora Vânia. Então, agradeço muitíssimo, estou muito feliz, muito honrada de fazer parte dessa associação e de estar aqui vivenciando esse momento com a doutora Alessandra, de, né, estarmos juntas, e conte sempre com a diretoria de cursos para caminharmos juntas e vamos fazer boas parcerias. Isso, agora vamos todos ali para a salinha do lado, que tem uns quitutes, tem o Prosecco, tem o whiskyzinho, tem os antipastos bem gostosos, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Que é a cara da olha só, deixa eu colocar o seguinte. Deixa eu só colocar o seguinte, isso aí vai ficar para o nosso próximo encontro, viu, doutora Amanda e doutor Luciano, que será presencial. Então, logo que possamos, faremos lá, e aí sim, essa proposta dos quitutes, isso aí é certo que vai haver. Eu quero mais uma vez fazer um agradecimento final a todos os presentes, em nome da nossa vice-presidente, Nancy Henriques, que participou aqui da live. Mais uma vez, nos sentimos muito honrados, com a desenvoltura da doutora Amanda, jovem advogada, todos ficaram muito impressionados, e tenho certeza que, com o apoio da OAB Jovem, a nossa ABAME Jovem, nascendo hoje, vai ser um sucesso total. Agradeço e desejo uma boa noite, muita saúde a todos, e até o próximo encontro, esperando que seja muito breve. Obrigado, Sidney. Boa noite a todos aí. Obrigada, presidente. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite a todos, parabéns a todos. Boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Boa noite, Vânia, minha amiga, Sidney. Tchau, Márcia. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Tchau, Alessandra. Tchau, Carolina. Tchau. Tchau, Admir. Tchau, doutor Marcelo Oliveira. Tchau.